Estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Eu recebo novamente o jornalista Bruno Freitas no quadro Ponto de Vista. O Bruno, que estava viajando, jornalista internacional, estava na França. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, uma alegria estar aqui de volta com vocês. Conheceu muita coisa lá na França, Bruno? Muita coisa interessante, mobilidade urbana, eletrificação, como o governo da França cuida das pessoas, a governança social. É inspirador você visitar nações de primeiro mundo, aprender com eles e poder, nessa experiência, replicar um pouco desse conhecimento aqui no nosso Brasilzão, que também é um país de inúmeras virtudes. Que bom, Bruno, que você aprendeu e trouxe muita coisa aqui para Itaúna que precisa de muito desenvolvimento. Nós vamos começar os seus comentários, então, com os assuntos itaunenses. A escala da violência em Itaúna vem subindo. 12 homicídios registrados nos 5 primeiros meses deste ano, Bruno. Pelo menos, é uma conta que o jornal Folha do Povo fez, e nessa terça-feira a gente teve a entrega de 3 viaturas para a Polícia Militar. O Major Alexandro, que é o comandante responsável pela PM Itaúna, deu uma entrevista à Rádio Clube falando que, em relação a esses últimos homicídios que tivemos, os suspeitos já foram identificados. E, segundo ele, nessa segunda-feira, houve apreensão de armas de fogo pela Polícia Civil. O Major ressaltou, Fábio, mais uma vez, a importância da população informar a PM com antecedência sobre esses crimes, essas pessoas envolvidas com o crime, as ameaças, pessoas envolvidas com dívida, porque isso prepara uma reação e a polícia não acaba sendo surpreendida. Nesse fim de semana foi acionada no bairro Novo Horizonte, houve disparos de arma de fogo, chegando lá não encontrou nenhuma testemunha. Então a população de Itaúna precisa fazer a sua parte, informar a PM. Para isso existe o Disque Denúncia Unificado, 181, com ligação anônima, porque senão Itaúna vira o Rio de Janeiro, onde as pessoas das favelas têm medo de falar com a polícia e denunciar os crimes ali ocorridos. E o tráfico de drogas toma conta de tudo. A população de Itaúna tem que fazer a sua parte. Bruno, ontem eu recebi aqui no Jornal Cidade Notícia também o Major Alexandro, no qual ele disse da importância da denúncia no 181, mas que sejam informações verídicas. Muitas das vezes as pessoas estão usando de fake news para poder atrapalhar o trabalho da Polícia Militar. Muitas das vezes chegam lá denúncias de algo que possa estar ocorrendo na zona rural, ou até mesmo em um bairro mais longe. As viaturas deslocam, chegam no local, não tem nada, e onde está ocorrendo ali a traficância ou até mesmo assassinatos, a polícia fica com menos pessoal para poder fazer esse trabalho por causa de fake news. A fake news é um problema grave que afeta hoje a nossa sociedade. A gente tem que levar muito a sério as informações, inclusive nas redes sociais, porque muitas vezes uma pessoa pode disseminar o pânico na cidade. A gente já teve isso aqui em Itaúna recentemente, aquele caso em que afirmaram aí que estava tendo sequestro de criança em Itaúna. Uma tremenda mentira, deixou os pais aí alarmados. Itaúna, a gente tem que considerar aqui também que a gente tem projetos que já deveriam ter sido executados na segurança pública, até hoje não saíram do papel. A nova delegacia de Polícia Civil, a retirada da cadeia pública da Rua Santana, né, que virou acabando um tabu, muita gente fazendo contra essa retirada da cadeia de dentro da cidade, que é necessária. A implantação do Olho Vivo também está pendente, e a Guarda Municipal. É claro que o reforço com as viaturas, aparelhar a Polícia Militar, como está sendo feito, tem que ser feito. É um processo contínuo, não para. Mas a gente também tem que executar o que é necessário para a nossa segurança pública, senão a gente fica parado no tempo e uma cidade literalmente atrasada. Então, quando a gente fala desse contexto de tudo que está acontecendo, não é? Como que nós temos de reagir, é um conjunto de todos esses fatores. O cidadão precisa começar fazendo a sua parte, informando a polícia, as autoridades de segurança pública sobre o que está acontecendo, e também o município, né, os vereadores, a iniciativa privada, encontrar mecanismos de executar esses projetos que eu acabei de falar, que estão parados e que são super necessários para a gente
melhorar a segurança na cidade. Senão, como eu disse, o tráfico de drogas toma conta. Bruno, agora nós vamos falar com o nosso telespectador para prepararem o bolso. Vem aí mais um aumento. Pedágio da MG 050 fica mais caro a partir do dia 13 de junho. Você é a favor ou contra desse aumento, Bruno? Esse reajuste é anual. Ele está previsto no contrato de parceria público-privada entre a concessionária e o governo de Minas. Nesse ano, para quem anda de carro, vai pagar aí 30 centavos a mais. Eu não sou a favor dessa concessão já há muitos anos e desde o Jornal Estado de Minas sou um crítico fervoroso, porque foi adotado um modelo em que o usuário paga e não vê retorno. As obras sempre atrasadas, lembrei aqui há alguns dias que nós temos obras a serem executadas em Itaúna, Trevo de Santanês, Trevo de Distrito Industrial. Você vê que tem muita colisão frontal no trecho a partir de Itaúna indo para Divinópolis. Então é uma questão do governo tomar iniciativa, atender as promessas que foram feitas pelo governador Fernando Pimentel, também o governador Romeu Zema tomar a frente de revisar esse contrato de parceria público-privada com a Binascenx das Gerais. Porque, como eu disse, a tarifa é reajustada anualmente, mas na prática a gente não vê melhoria efetiva. Terceira faixa, sinalização, sabe, isso é o básico. A gente precisa de uma duplicação da rodovia de Itaúna a Divinópolis, um trecho que tem muito acidente, com tráfego intenso de carretas e pouquíssimos pontos de ultrapassagem. Claro que isso envolve também uma frente dos prefeitos. Os prefeitos da região centro-oeste precisam se unir mais na causa da MG 050. E também os deputados recém-possados pela região e o senador Cleitinho Azevedo. E eu não tenho visto mobilização deles nesses 5 primeiros meses de 2023. É um assunto sério que merece, inclusive, voltar a ser debatido na Assembleia Legislativa, como foi feito antes. Bruno, para ter esse aumento, na minha opinião, deveria ser da seguinte forma. Fez melhorias, concede o aumento. Não tem melhorias, sem aumento. Principalmente aqui em Itaúna, onde você mencionou esses pontos, não tem melhoria, não tem aumento. A cidade administrativa tem a figura do fiscal de concessão, que analisa o cumprimento dessas cláusulas contratuais. O argumento da concessionária é que ela está cumprindo. Mas para a gente que é usuário, que vê todo dia, é sempre aquém. Olha só, aqui em Itaúna a gente tem a questão também da iluminação do trevo da cidade. Foi retirada lá muitos anos atrás para fazer aquela obra de construção. Depois que o trevo ficou pronto, ninguém quis assumir a questão da iluminação e está lá até hoje sem luz. Você pega um ônibus de Divinópolis para descer no trevo de Itaúna, numa escuridão, um risco de você ser assaltado, atropelado, não tem nem calçada para você descer do ônibus e entrar na cidade de Itaúna. Então, não tem infraestrutura nenhuma para o passageiro de ônibus que desce ali. É uma vergonha. Se fosse uma França, a questão já teria sido resolvida há muito tempo. Mas no Brasil, infelizmente, a gente vê esse tipo de situação, é muito triste. É lamentável, viu, Bruno? E o Zema lançou a pedra fundamental da fábrica da Heineken lá em Passos. 350 empregos serão criados e 2 bilhões de reais em investimentos. Eu acho que seria o sonho nosso aqui de Itaúna, né? Itaúna foi uma das cidades que disputou receber esse projeto da fábrica da Heineken depois que a cervejaria desistiu de se instalar em Pedro Leopoldo, na Grande BH. Nesse último dia 25, o governador Romeu Zema esteve em Passos, oficializando o lançamento da pedra fundamental dessa obra que é grandiosa. Imagina, o município de Passos, um pouco maior de Itaúna, receber com uma fábrica investimentos de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Uma previsão aí de 350 empregos diretos, 11 mil indiretos. Vai movimentar toda a economia de Passos, os serviços que vão ser contratados com a vinda da fábrica da Heineken. E é positivo não só para aquele município, mas todas aquelas cidades que estão ali em torno. Então, repito, o governador Romeu Zema tem feito um governo muito bom junto com o Invest Minas, no intuito de atrair as empresas para Minas Gerais. Eu acho que a gente tem que replicar esse conceito em Itaúna de uma forma mais proativa. Eu acho que Itaúna ela precisa ter uma posição mais
externa. A gente precisa mostrar a Itaúna, sabe, de dentro para fora. Hoje, as pessoas têm uma visão de Itaúna de fora para dentro. A gente precisa exportar Itaúna, conectar a nossa cidade com o mundo. Então, eu acho que passos sobre vender bem a ideia de lá. Claro que lá tem condições muito favoráveis para o fornecimento de água, que é determinante, segundo o próprio presidente da Heineken, para instalar uma unidade produtiva. Mas aqui em Itaúna nós também temos uma série de outras vantagens, a começar pela nossa posição estratégica. Então, se a gente incluísse aqui um plano de atração de empresas multinacionais, se a gente focasse em atrair essas empresas que vão trazer mais resultado para a cidade, complementando com toda a região que nós estamos inseridos aqui, e agora com a execução da obra do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, nós vamos ter uma perspectiva de grandes investimentos para Itaúna, e isso, não preciso repetir aqui mais uma vez, como que vai ser bom para todos nós. Como eu disse no início da minha fala, o sonho de todo itaunense é ter uma cidade próspera, com grandes empresas, com muitos empregos e com melhoria de renda. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, sigo à disposição de todos vocês, cidadãos itaunenses.